Muito bem. Vejam bem, então os ensaios clínicos randomizados, eles partem da alta certeza, mas eles podem ir diminuindo níveis, né, para moderada, um nível, cai 2 níveis para baixa e 3 níveis para muito baixa certeza. Tá? E o que vão fazer com que esses níveis caiam são esses 5 domínios aqui: o risco de viés, a inconsistência, a evidência indireta, a imprecisão e o viés de publicação. Então, vamos começar pelo risco de viés. Então, por que é um domínio importante avaliarmos o risco de viés? Porque esse risco de viés, uma vez presente, né, ele pode superestimar em até 63% o efeito de tratamentos ou de exposições. Né? Então, aquele resultado ele pode estar sendo muito superestimado a favor da intervenção. Por isso que é importante nós olharmos muito detalhadamente esta metodologia para verificarmos se ela tem risco de viés que é baixo, que é incerto ou que é alto. Tá? O incerto seria um risco de viés que nos traz algumas preocupações. Muito bem, então esta é a pergunta que temos que nos fazer, né? Será que a nossa estimativa lá do diamante, da meta-análise, ela está muito influenciada por estudos com alto risco de viés? Né? Então, em função disso, né, sabemos que estudos com alto risco de viés, né, eles podem superestimar muito o efeito desses tratamentos. Né? Então, se nós concluirmos que não, né, que esta estimativa ela não está muito influenciada por esses estudos com alto risco de viés, tá, a gente vai decidir então que não rebaixarmos, né, se decidirmos que ele não tem uma influência importante, né, por esses estudos. Né. Agora, se verificarmos que os estudos com alto risco de viés, eles influenciam um pouco aquela estimativa, né, rebaixamos um nível. E se eles influenciarem bastante aquela estimativa do diamante, rebaixamos 2 níveis. Né. Então, como é que vamos decidir, escolher? Primeiramente, é bom lembrarmos que cada um desses estudos individuais na nossa revisão sistemática, ele tem que ser avaliado por um instrumento. Né? Um instrumento para verificar o risco de viés. Então, normalmente se usa hoje para estudos randomizados a escala ROB2, que é uma escala usada recomendada pela Cochrane, e a escala para estudos de intervenção não randomizados a ROB1. Tá? Ou ROB-I, tá? Que é usada para estudos não randomizados. Né? Para estudos observacionais transversais de caso controle de coorte, podemos usar tanto a Newcastle-Ottawa Scale, né, adaptada para os diferentes delineamentos, ou a escala da Joanna Briggs Critical Appraisal, também para diferentes delineamentos. Tá? Existem várias, essas aqui são algumas das escalas, mas existem várias outras, né? E há revisões sobre isso, né? Então, esta revisão, por exemplo, que verificou estudos publicados na área de anestesiologia, né? Ela verificou que a escala ROB da Cochrane, ela foi a mais utilizada, correspondendo a 37% das utilizações, seguida pela escala JADA e pela Newcastle. Né? Então, se a gente somarmos aqui essa da Cochrane com essa da JADA e com a Newcastle, ela vai dar mais que 50% das opções, né, de uso. Então, são boas escalas, né, embora
não sejam as únicas, né? A ideia aqui é que se use uma escala que seja recomendada e que tenha a avaliação adequada de todos os domínios específicos, né? E que o principal seja avaliado os domínios, todos os domínios sejam avaliados adequadamente para detectar, então, o possível risco de viés do estudo referido. Ok, muito bem. Então, como decidir o quanto a nossa estimativa está influenciada por esses estudos com alto risco de viés, né? Então, a nossa primeira decisão ela vai ser baseada em análises de sensibilidade. Então, se nós tivermos o dado, se nós estivermos fazendo a revisão sistemática, a meta-análise, nós podemos então rodar uma análise de sensibilidade, que venha a ser uma análise de subgrupos, né, fazendo uma meta-análise separada para estudos com baixo e para estudos com alto risco de viés. Isto é análise de sensibilidade. Tá? Então, o que olhamos quando rodamos essa análise de sensibilidade? Olhamos as estimativas, né, verificando se elas são diferentes. Então, há diferenças nas estimativas. Os estudos com baixo risco de viés mostram qual o efeito, né, já que esses são os mais confiáveis. Então aqui nós temos um exemplo, né, que é a vacina BCG, né, que é a vacina recomendada para tuberculose, que é o exemplo que eu iniciei ali no GRADE, a aplicação do GRADE. Aqui no Brasil ela é obrigatória desde 1976. Aqui eu tenho um banquinho de dados, né, em que eu tenho o número de pessoas que foram vacinados, tá? E o número de eventos. Aliás, eu tenho o número aqui, eu tenho o número total, o N total de pessoas que foram vacinadas em cada estudo e o número de eventos em cada um deles, ou seja, o número de pessoas que desenvolveram a tuberculose. E aqui neste outro grupo eu tenho um número de pessoas que não foram vacinados e aqui o número de eventos, ou seja, dos que fizeram tuberculose, tá? Então em cada um dos estudos. E aqui eu tenho dois subgrupos, né, que é o subgrupo latitude e um subgrupo risco de viés, que são elementos aqui que eu posso verificar, ou variáveis que eu posso verificar se elas explicam alguma coisa da minha heterogeneidade de variação de efeito. Muito bem, então esta aqui é a revisão, é a meta-análise, né? Então eu tive um diamante aqui de proteção, né? Uma proteção de 51%, né, um risco relativo de 0,49 vai nos dar uma proteção de 51%, com um intervalo de confiança de 0,34 a 0,70. Muito bem. Então, é um efeito protetor significativo da vacina. Tá? Isso é o que a meta-análise principal está nos mostrando. Né? Quando nós vamos para a avaliação do risco de viés dos estudos individuais, nós observamos, e esses em vermelhinho são os estudos com alto risco de viés, né? E aqui nós temos vários domínios, né? Viés, nesta primeira coluna, viés devido à randomização, viés devido a desvios nas intervenções pretendidas, viés devido à falta de dados de desfecho, né, falta de dados, viés devido a erros nas medições dos desfechos e viés devido a uma seleção intencional de resultados, de desfechos. Né? Então são 5 domínios da escala ROB2. Né? Nesta escala, se o estudo ele for positivo para alto risco de viés para um dos domínios, né, já seria suficiente
para eu dizer que, de uma forma geral, este estudo individual tem alto risco de viés. Né? Aqueles estudos que tenham mais, né, são estudos com baixo risco de viés, ou seja, eles não têm o menos e nem o vermelhinho em nenhum deles, em nenhum dos elementos. E se nós temos algum elemento, né, aqui por exemplo, este elemento aqui, ó, que ele nos diz some concerns, né, alguma preocupação, né, se for um só, né, ele não chega a mudar a escala, o overall do respectivo estudo. Agora, se nós temos, por exemplo, 2 ou mais domínios que nós temos um risco de algumas preocupações, né, daí o overall dele é algumas preocupações, né? Mas eu não posso ter nenhum com alto risco de viés. Então é assim que se avalia lá o risco de viés desta escala. Muito bem. Né? Esses dados podem ser reportados desta forma também. Então vejam aqui, ó, que o overall, considerando um overall, né, em torno de, aqui seria 25%, né, aqui vai dar um pouquinho menos, em torno de, talvez aqui em torno de 20%, mais ou menos, né, dos estudos, eles são com alto risco de viés. Né? Agora, o que a gente quer saber é se os estudos com alto risco de viés, o peso deles contribuiu mais para a meta-análise. Né? Então, neste sentido, a gente pode rodar um comando que nos permite visualizar, né, de uma forma ponderada pelo peso dos estudos, visualizar que o peso dos estudos com alto risco de viés, né, ele contribuiu para mais que 25%, né, aqui chegando próximos aos 40%. Né, então, quando fazemos essa ponderação, verificamos isso, né, que os estudos com alto risco de viés contribuíram em mais ou menos 40% para aquela estimativa da meta-análise. Né? Então aqui, separando uma análise de sensibilidade, né, que nos mostra daí em dados numéricos o quanto que os estudos com alto risco de viés e os estudos com baixo risco de viés mostram em termos de efeito. Então vejam aqui, ó, que aquela meta-análise de 0,49, que é esta aqui, este diamante, né, quando a gente divide ela em dois subgrupos, né, o subgrupo com baixo risco de viés fica com uma proteção de 0,24, né, ou seja, uma grande proteção. E aqueles estudos com alto risco de viés, né, eles já perdem o efeito significativo. Então, os que perdem são estes aqui, né, estes aqui. Então, isso é um dado interessante, é um dado que nos mostra que os estudos mais confiáveis, que são aqueles com baixo risco de viés, né, eles mostram um benefício super significativo, mais significativo inclusive que aquele diamante, sumarizando todos os estudos. Né. E isto não é preocupante, né? O risco de viés neste sentido, neste caso, não é preocupante. Então, para este exemplo, nós não rebaixamos o risco de viés, tá? Porque a gente sabe que os estudos com baixo risco de viés, que são aqueles que são os mais importantes, né, os mais confiáveis, eles estão mostrando um efeito protetor, né, inclusive mais protetora que aquele efeito mostrado com todos os estudos conjuntamente. Né. Aqui um outro exemplo de uma meta-análise que publicamos em 2013, avaliando o efeito de uso de endogain, né, que são proteínas derivadas da matriz do esmalte,
que elas podem ser usadas como coadjuvantes ao tratamento da periodontite, né, e elas ofereceriam, em tese, né, uma melhor cicatrização, né, uma regeneração dos tecidos periodontais, né, e em último caso, né, uma melhor terapia periodontal, digamos assim. Então fizemos na época uma meta-análise englobando todos os estudos, né, até então os ensaios clínicos randomizados. E aqui olhamos para o parâmetro, para o desfecho, redução de profundidade da sondagem, que é um dos parâmetros que avaliamos como resultados de um tratamento. Então, a meta-análise geral, ela produziu um efeito significativamente superior, né, do uso de Endogain. Tá? Então, os grupos que usaram Endogain tiveram uma redução de profundidade da sondagem, em média 0,91 milímetros, 0,9 milímetros maior que os grupos que não usaram, um intervalo de confiança de 0,4 a 1,35 milímetros. Muito bem. Novamente, quando fizemos análise de sensibilidade por risco de viés, né, o que observamos? Né? E aqui embaixo nós temos o diamante mostrando aquela estimativa anterior ali que eu mostrei, de 0,91. Quando fizemos uma separação de estudos com moderado ou alto risco de viés, esses estudos mostram um efeito significativo. Já os estudos com baixo risco de viés, aqueles que são os mais confiáveis, o que eles mostram? Eles mostram um efeito não significativo, né? Então, ao contrário do exemplo anterior da vacina BCG, que os estudos com baixo risco de viés mostravam um efeito significativo, aqui a gente tem o contrário, né? Os com baixo risco de viés, os mais confiáveis, eles não mostram benefício, e isso sim é preocupante, né? Então aqui a gente vai rebaixar, né, em um nível a nossa estimativa. Por que em um nível? Porque a nossa estimativa pontual, né, ela ainda está favorecendo o tratamento experimental, né? Entretanto, se a nossa estimativa pontual ela estivesse favorecendo o grupo controle, né, e aqui com um intervalo de confiança passando pela linha central, aí sim nós poderíamos rebaixar em 1 ou em até 2 níveis, né, a certeza da evidência por risco de viés, né? Teríamos que padronizar isto na nossa metodologia. Entretanto, se o diamante ele ficasse completamente no lado oposto, né, mostrando um benefício para o tratamento controle, sem o intervalo de confiança estar batendo na linha central, né, isso o diamante dos estudos com baixo risco de viés, aí sim nós rebaixaríamos em 2 níveis para risco de viés. Muito bem. Tá? Então, a análise de sensibilidade é o ideal para nós verificarmos o quanto a nossa estimativa está sendo influenciada por estudos com alto risco de viés. Entretanto, muitas vezes nós não temos essa informação no estudo publicado. Nós não temos também o dado dos estudos para fazermos essa análise de sensibilidade. Então, de que forma que nós vamos olhar para o risco de viés? Nós vamos olhar para o peso dos estudos com alto risco de viés nas estimativas finais. Qual é o peso que eles contribuem para as estimativas finais? Então, é desta forma que nós vamos fazer quando não dispomos de dados para fazer análise de sensibilidade, tá? E como é que nós vamos definir? Então, este é um dos pontos de corte sugeridos por Bonner em 2018, né? Quando o peso dos estudos com alto risco de viés, ele vai estar entre 25% e 50%, né, da meta-análise geral,
nós rebaixamos em um nível. Quando ele está acima de 50%, em 2 níveis. Então, vamos ver este exemplo aqui, por exemplo. Né? Se nós olharmos aqui os dois estudos com alto risco de viés, né, o risco de viés é em um domínio específico aqui. Mas se nós considerarmos que um domínio com risco de viés já conferiria um risco de viés alto ao estudo de uma forma geral, né, esse estudo do Cameron e esse da Jante seriam os dois com alto risco de viés. Né? Entretanto, se observarmos o peso que eles contribuem para esta meta-análise, né, é 9,7 e 2,7 o peso deles. Né? Então, somando os dois, né, esta meta-análise, o peso dela é 11,7% dos estudos com alto risco de viés. E o restante são estudos com baixo risco de viés. Então, neste caso, fica muito claro, muito óbvio que nós não vamos rebaixar a certeza da evidência por risco de viés. Já neste outro exemplo, né, este e este estudo, eles são com alto risco de viés. Né? Então, neste caso, nós somamos os pesos desses 3 estudos, vamos chegar a um ponto de 26,2%, o que ultrapassa esses 25%. Então, nesse caso, nós vamos rebaixar em um nível. E neste outro caso, né, em que nós temos um somatório de 40%, né, nós vamos rebaixar em 2 níveis. Eu não sei dizer se uma meta-análise separada desses estudos, nós teríamos uma estimativa diferente desses outros, né, que seria a análise da sensibilidade. Então, como eu não sei, eu uso este critério para definir o meu risco a minha certeza da evidência para risco de viés. Então, neste caso aqui, né, que eu tenho um peso de 40%, eu vou baixar em um nível. Né? Neste outro caso aqui, né, que o peso dos estudos com alto risco de viés, que são os vermelhinhos, ele ultrapassa os 50%, nesse caso 50,5%, aí nós vamos rebaixar em 2 níveis por risco de viés. Bom, então vamos fazer a análise do risco de viés deste exemplo que nós estamos trabalhando. Então aqui são um número de estudos, né, de ensaios clínicos randomizados. Eu tinha colocado 19, mas eu vou colocar 15 estudos, tá, que é este exemplo aqui. Em relação ao risco de viés, né, nesta questão de pesquisa, que é o efeito da vacina BCG na diminuição da incidência de tuberculose, né, de morte por tuberculose, né, nós vimos que o risco de viés ele não foi importante. Por quê? Porque na análise da sensibilidade, rebaixando, em que nós, na análise da sensibilidade, que nós avaliamos estudos com baixo risco de viés, né, a estimativa destes estudos com baixo risco de viés, ela estava dando um efeito protetor, né, e não um efeito voltando. Tá? Então, aqui fazendo análise do risco de viés deste exemplo, então como vimos ali do exemplo da vacina BCG, né, em que a análise de risco de viés, análise de sensibilidade do risco de viés, ela mostrou que os estudos com baixo risco de viés, eles têm uma estimativa de proteção. Né? Os estudos com alto risco de viés que tinha um efeito de não efeito, né? Ele passava o intervalo de confiança pela linha do não efeito. Então, neste caso, nós decidimos não rebaixar o risco de viés, certo? Então, eu vou colocar aqui risco de viés não grave. Tá? Se eu, por um acaso, decidisse
rebaixar o risco de viés em um ou dois níveis, né, um nível grave, dois níveis muito grave, né, eu teria que justificar a minha decisão. Então, só para vermos aqui, por exemplo, se eu decidisse rebaixar em um nível, colocar o nível grave, tá? Ele me abre uma janela em que eu tenho que adicionar uma explicação agora, tá? Então, eu adiciono uma nova explicação e aí eu vou escrever aqui, né, a minha respectiva explicação do porquê da minha decisão em rebaixar um nível. Né, isso vai ficar numa roda uma nota de rodapé da tabela do grade, né, após ela ficar pronta. Né. Não é o nosso caso, porque nós não decidimos rebaixar. Então aqui eu vou limpar, né, e vou colocar risco de viés não grave. Ok. Então, em relação a risco de viés, já fizemos a nossa avaliação. Agora vamos para o próximo domínio, que chama-se inconsistência. Então,